Olá, alunos, professor Júlio, matemática. Vamos fazer a correção aqui da condição de alinhamentos de 3 pontos e da área do triângulo formadas por 3 pontos não colineares. Geometria analítica. Então vamos lá. Tá aqui, os pontos A, B e C estão alinhados? Está fazendo uma pergunta. Sim ou não? Para saber se estão alinhados, a gente deve calcular o determinante formado por esses 3 pontos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar os pontos primeiros aqui, os valores, vou pegar o ponto A, colocar aqui, ó, 1 em 1. O ponto B eu vou colocar logo abaixo dele, que é 2 e 2. E o ponto C logo abaixo dele, 5 e 5. É bom colocar eles um embaixo do outro certinho, em uma certa distância, para na hora do cálculo não confundir. Completa a terceira coluna com 1 para virar uma matriz quadrada de ordem 3. Ordem 3 porque são 3 linhas e 3 colunas. Para calcular o determinante dessa matriz, a gente usa um método chamado método de Sarry, devido ao matemático francês Sarry, onde o método dele consiste em a gente repetir as duas primeiras colunas aqui na frente, coluna que tem o número 1, 2 e 5, e a outra também que tem 1, 2 e 5. Fazendo essa repetição, a gente agora tem condições de calcular o determinante dessa matriz. Para calcular o determinante, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos calcular a diagonal principal multiplicando seus valores. Então, quando a gente multiplica 1 por 2, resultado dá 2. Quando a gente multiplica 1 por 5, resultado dá 5. E quando a gente multiplica 1 vezes 2 dá 2, e o 2 vezes 5 dá 10. Depois a gente multiplica a diagonal secundária, que é essa aqui, multiplicando 10 por 1 dá 10. Multiplicando 5 por 1 dá 5. E 1 por 2 dá 2. O determinante, então, é feito. A gente soma os elementos da diagonal principal e subtrai isso com os elementos da diagonal secundária, com a soma dos elementos da diagonal secundária. Na parte verde, o que a gente vai ter? Que é mais, tá? Na parte verde, o que a gente vai ter? Vai ter 17. E na parte vermelha, o que a gente vai ter? 17. E 17 menos 17, resultado dá 0. Quando o determinante é 0, a gente conclui que esses 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, eles estão alinhados, ou seja, eles estão sobre uma mesma reta. Eles são colineares. Ok? Então a opção que você deve marcar é sim. Vamos para a segunda questão. Os pontos A, B e C abaixo estão alinhados? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o ponto A, embaixo o ponto B e embaixo o ponto C. Completa a terceira coluna com 1 e temos a matriz 3 por 3. Para calcular esse determinante, repete-se as duas primeiras colunas
Fecha novamente a matriz e calcula-se o determinante. Começando pela diagonal principal, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. O 1 multiplicado com 2 dá 2. E o 1 multiplicado com 2 também dá 2. Indo para a diagonal secundária, multiplicando 2 com 2 dá 4. E 4 com 1 fica 4. 2 com 1 dá 2 vezes 2 também dá 4. E aqui, multiplicando apenas 1, dá 1. Então, temos que a soma dos elementos da diagonal principal menos a soma dos elementos da diagonal secundária. Somando os verdes aqui, vai dar 8. Somando os vermelhos aqui, vai dar 9. Portanto, a gente chega no resultado menos 1. Se o resultado não deu 0, então os pontos não estão alinhados. Então, nesse caso, meu ponto A e meu ponto B e meu ponto C pode estar assim. Então, não existe uma reta que passa pelos três ao mesmo tempo. Então, a resposta que você deve marcar é não. Não estão alinhados. A segunda atividade já é da área formada por 3 pontos não alinhados. Quando você tem 3 pontos não alinhados, você forma um triângulo. E nesse triângulo existe uma região interna que é a área dele. Então vamos determinar quais as coordenadas de cada ponto. Veja que o ponto A está bem na origem. Portanto, o ponto A tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. O ponto B está aqui sobre o eixo x, no ponto 4. Então, quer dizer que x é 4 e y é 0. E o ponto C está lá em cima, com coordenadas 2 no eixo x e 3 no eixo y. Coordenadas 2 e 3. Para calcular a área, então, a gente usa o mesmo método da matriz. Vamos pegar os valores de A, que é 0 e 0, os valores de B, que é 4 e 0, e os valores de C, que é 2 e 3. Completa a terceira coluna com 1 e temos a matriz quadrada de ordem 3. 3 linhas, 3 colunas. Para usar o método de Sarri, repete as duas primeiras colunas. Fecha novamente a matriz e calcula-se o determinante. Para calcular o determinante, multiplica-se as diagonais. A diagonal principal, 0 multiplicado por qualquer número é 0. 0 multiplicado por qualquer número é 0. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quando tiver 0 em alguma diagonal, já pode pôr 0. Diagonal secundária, veja que tem 0 nela, então o resultado é 0. Essa diagonal também tem 0, o resultado é 0. E aqui também tem 0, resultado 0. Portanto, o resultado aqui, a gente nem precisa somar esses zeros. O resultado é 12. Então, qual será a área desse triângulo? A área desse triângulo vai ser o módulo de 12, ou seja, seu valor absoluto. Lembra que se ele der negativo, você só pega positivo,
porque não existe área negativa. Então vai ser 12 dividido por 2. Sempre dividido por 2, tá? Portanto, a área vai ser 6. 6 metros quadrados, porque no problema foi dado que as medidas estão em metros, né? Não foi... tá aqui, em metro. Então, esse aqui é a nossa solução. Portanto, você vai marcar essa opção, 6 metros quadrados. Segundo e último exercício, vamos lá, determine a área do triângulo formada por esses 3 pontos. Então, tranquilo, já sabemos como fazer. Pega o ponto A, coloca aqui, o ponto B logo abaixo e o ponto C logo abaixo. Completa a terceira coluna com 1 e fecha a matriz. Repete-se as 2 primeiras colunas na frente. E calcula-se o determinante. Multiplica-se as diagonais principais, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes 10 dá 50. E a diagonal secundária? 3 vezes 1 dá 3, vezes 1 dá 3. 10 vezes 1 dá 10, vezes 1 dá 10. 1 vezes 5 dá 5, vezes 1, continua dando 5. Então, vou somar os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária, menos a soma, né, dos elementos da diagonal secundária. Somando-se os verdes, temos 54. Somando-se os vermelhos, temos 18, né? Isso, 18. Então, fazendo a continha, dará 36. Mas esse aqui ainda não é a área. A área, então, será o 36 dividido por 2, que é 18 metros quadrados. Então, nesse caso aqui, você deveria marcar aqui 18 metros quadrados. Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado, até mais.